Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Essa é uma das duas aulas que a gente vai ter agora gravadas, né? Na verdade, essa aula ela é muito mais para ser uma orientação para vocês, para aquele trabalho que eu falei para vocês lá no início da nossa disciplina, beleza? Então, assim, vai ser bem rápido, eu vou só explicar como funciona, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo uma carta de vinhos de um estabelecimento, um exemplo de como vocês podem pensar em montar a carta de vinhos e cervejas de vocês harmonizada para o trabalho de vocês. Então, enfim, a ideia não é me estender muito aqui, mas explicar para vocês, em formato de aula, como vocês vão conseguir elaborar esse trabalho da melhor forma possível, ok? Então, o tema é criação da carta de bebidas harmonizada, né? E, deixa eu ver aqui, a nossa orientação para o trabalho. Se quiser passar, vai ser bom. Por que harmonizar cardápios? Né? A gente já falou bastante sobre isso durante toda a disciplina, né? E é por isso que vocês chegaram agora nesse momento de fazer esse trabalho, porque é o meio momento final, né? Olha, a gente já aprendeu a harmonizar vinho, já aprendeu a harmonizar cerveja, já aprendeu a harmonizar coquetéis, e na próxima aula vocês vão aprender também um pouquinho sobre cafés e chás e utilizações frequentes, tá bom? Então, agora a gente está nesse momento em que a gente precisa entender o fundamento do porquê harmonizar o cardápio, a gente já sabe, mas principalmente o fundamento de como elaborar uma carta bem feita de acordo com o seu público, com o seu cardápio. Então, assim que o avião passar, vai ser interessante. Vai ser bom. Pronto, passou. Por que harmonizar cardápios? Criação do argumento de venda, né? A gente tem a criação de argumento de venda mais consolidado para o cliente. Então, quando o cliente chega num bar ou num restaurante que tenha, né, um atendimento especializado e diferenciado, muitas vezes, se você tem uma equipe treinada e tem opções de harmonização, você consegue fazer uma venda quase que casada para esse cliente. Olha, com esse prato aqui, você gosta de tal bebida, de vinho, de cerveja? Olha, vai ficar muito bacana se você consumir com esse vinho da nossa carta, com essa cerveja da nossa carta. Então, acaba sendo um argumento de venda que a gente consegue aumentar o ticket médio da casa, né? São coisas simples, vendas que a gente às vezes consegue aumentar muito o faturamento por conta desses argumentos. Além disso, tem a questão da coerência com a proposta do estabelecimento. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, né, é um exemplo que condiz perfeitamente com o tipo de casa e principalmente com o tipo de público que frequenta aquela casa, né? Então, muitas vezes a gente harmoniza cardápios, a gente cria cardápios que são facilmente harmonizáveis, né? Exatamente porque a proposta do estabelecimento pede, né? Então, é um restaurante de cozinha, né, contemporânea, culinária contemporânea, uma região de um público que consome, tem um poder aquisitivo muito alto, né, são empresários, empresárias, né? Então, a gente tem um público específico que, com certeza, vai querer investir um pouquinho mais para consumir uma boa bebida para harmonizar com, né, o cardápio que você está oferecendo aí no estabelecimento. Além disso, é um diferencial competitivo, né? Então, quando você tem uma equipe treinada, né, e uma carta de vinhos e cervejas que seja condizente, você começa a se diferenciar dos seus concorrentes diretos, né? Então, mas aquele concorrente ele vende tal vinho, mas ele vende tal vinho, a gente tem harmonização com tal prato. É um vinho diferente, mas tem uma proposta parecida. De qualquer forma, acaba sendo um diferencial competitivo, né? E, além disso, aumenta a experiência do cliente. Ele não vai esquecer aquela experiência que ele teve no estabelecimento, tá? É muito comum em certos restaurantes você fechar o menu harmonizado, né? Não é o caso que a gente vai fazer aqui com o restaurante, com o nosso trabalho, não, de montar uma carta harmonizada no restaurante, não, tá? Mas é muito comum você chegar e você ter aí um menu harmonizado e tudo mais, né? Para que seja um pacote fechado e uma experiência completa para o cliente. Então, isso aí é algo que normalmente, se for muito bem desenhado e muito bem organizado e muito bem servido, com certeza o cliente nunca mais vai esquecer. Agora, o que deve ser levado em conta quando harmonizamos um cardápio? Muita coisa, né? A gente teve aí na própria disciplina de Salebar, na disciplina de marketing, a gente sabe que tudo
inerente ao negócio influencia. Tudo que diz respeito ao negócio influencia e deve ser levado em conta para qualquer tipo de ação que a gente vai fazer dentro de um negócio. Então, primeiro a gente pode dizer que a tipologia, né, que tipo de estabelecimento eu estou falando, as características do restaurante ou do bar, né, onde fica, quem frequenta, qual a localização, né, qual o ambiente que você tem, é um lugar onde as pessoas sentam, ficam meia hora e vão embora, é um lugar que as pessoas sentam, ficam 1h30 e vão embora. Então, assim, é um lugar onde as pessoas chegam na parte da tarde e vão embora só no final do dia. Tudo isso influencia, né? E lembrando também, gente, que a gente não harmoniza, não é comum você harmonizar cardápios de lugares com ticket médio baixo. Não é comum você ter sugestões de harmonização em estabelecimentos mais comuns. Você não vai achar isso no fast food, você não vai achar isso, nem no casual dining você acha isso normalmente, né? Então, quando a gente fala de cardápio harmonizado, a gente fala normalmente de restaurantes realmente que tenham, né, um perfil diferenciado, um perfil que receba um público que está disposto a pagar, ou que tenha uma experiência específica. Por exemplo, eu sou um restaurante japonês, né? Eu quero fazer a carta de restaurante japonês, beleza. Se for um restaurante japonês muito raiz, você vai ter que harmonizar com saquê. Agora, se for um restaurante japonês como esse que a gente tem, por exemplo, pelo menos aqui no Rio, e eu vi aí que aí em Prudente também, são restaurantes que não tem muito esse apego ao que é a culinária asiática, japonesa e tudo mais, né? É tradicional. São meio que releituras de pratos tradicionais, que a gente coloca cream cheese, abacate, manga, coloca tudo que tem direito, porque é a nossa versão. Então, naturalmente, o cliente que frequenta esse lugar, ele está disposto a beber vinhos e cervejas que não tem nada a ver com a cultura asiática. Muitas vezes eles não vão nem se interessar em beber um saquê, porque simplesmente não diz respeito a eles, tá? Ao que eles estão procurando ali. Eles não estão procurando beber um saquê fantástico que custa mais de R$300 a garrafa, mais de R$400 a garrafa. Não, eles estão procurando beber uma boa cerveja para acompanhar a sua comida, ou beber um bom vinho para acompanhar, certo? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. O ticket médio também é muito importante, então não adianta a gente chegar e entender qual é o nosso perfil de consumidor se a gente não entender quanto se gasta naquele lugar, né? Então, assim, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de um estabelecimento que na hora do almoço tem um ticket médio X e na hora do jantar o ticket médio é Y, porque na hora do almoço são pessoas que estão trabalhando, que passam, comem, bebem e vão embora. Não é um momento em que elas vão querer harmonizar nada, elas não vão ter tempo para harmonizar nada. Agora, aos finais de semana, na parte da noite, esse restaurante ele funciona de uma forma diferente, são pessoas que vão em casais, famílias, né, amigos, que vão para comer uma boa comida e viver uma experiência, não apenas, né, almoçar e ir embora. Então, tudo isso influencia bastante. E, além disso, a gente também tem a questão do perfil do consumidor, como a gente já citou. Como eu já citei aqui agora há pouco, né? Poxa, é um restaurante japonês, então quem frequenta, né? O que ele procura? Então, a gente precisa entender isso também. E, além disso, a gente, obviamente, tem que entender qual o cardápio de comidas oferecido. É claro, gente, que quando vocês abrem uma carta de vinhos de um restaurante, vocês dificilmente vão ver que está escrito uma sugestão de harmonização, porque isso é um trabalho do garçom, do maître ou do sommelier, tá? Então, não vai, é muito difícil mesmo você encontrar lá e harmoniza com tal prato. Isso aí é um trabalho da equipe, né? Mas, normalmente, a carta que é montada, ela é montada pautada no que tem no cardápio, senão não faz sentido algum, né? Você serve uma culinária X e você serve um tipo de vinho, de cerveja e de coquetel Y. Não faz sentido nenhum, né? Então, a gente precisa entender qual é o cardápio que a gente tem, o que combina com aquele cardápio, o que tem a ver com aquele cardápio, o que tem a ver com aquele público e também o quanto aquele público está disposto a pagar. Tanto que os dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês hoje são exemplos que são, ao mesmo tempo que seguem uma linha que é harmonizável, digamos assim, são lugares em que o público gasta o dobro. Um deles, o público gasta o dobro, né? O ticket médio é absurdo, porque é um público que paga mesmo, entendeu? E é um restaurante caro, é uma casa de carnes que aqui no Rio é super conhecida, super renomada. Então, isso aí é bem interessante a gente perceber também. Levando em conta, gente, que no nosso trabalho, a gente tem que colocar o preço, tá bom? Inclusive, eu vou abrir aqui para vocês, que vocês façam em PowerPoint, se for melhor para vocês, contanto que, pelo amor de Deus, vocês coloquem para mim as informações fundamentais que eu vou pedir, estou pedindo para vocês, ok? Então, se for mais fácil colocar no PowerPoint,
printar a carta, printar o vinho, esse vinho com esse preço, tudo bem. Contanto que explique, eu escolhi esse vinho por causa disso, eu escolhi esse prato por causa disso, eu não escolhi tal coisa por causa daquilo, né? Então, tudo tem que ser bem explicadinho e eu vou abrir para vocês aí para poder fazer ou em Word ou em PowerPoint, como se vocês estivessem me apresentando, tá? A brigada de salão já citei para vocês, né? Porque, claro, a gente precisa que seja bem treinado e preparado. E, gente, é importante lembrar que treinamento é sempre fundamental, é muito difícil. Eu já citei isso agora, mas eu quero reforçar porque é muito difícil você ir em certos restaurantes e você perceber que você vê que a brigada foi bem treinada. É muito comum isso em hotel. Em hotel, todos os hotéis que eu já passei, eles sempre tinham muito disso. Você, antes de começar a operação, vinha um maître, vinha o chefe de cozinha e vinha a equipe inteira do salão para provar prato e provar algum outro item da carta de bebidas. Por quê? Porque senão a equipe esquece. Então, o treinamento ele tem que ser frequente, tá? Poxa, Fran, fui trabalhar num lugar, veio uma importadora que fez uma ação bacana, vendeu uns vinhos com ótimo preço. Beleza, então a brigada tem que estar ciente e tem que estar treinada para vender aqueles vinhos lá e fazer essa ação dar certo, né? Fazer com que a gente tenha um alto faturamento aí com produtos que a gente teve uma boa negociação. Agora, gente, eu vou colocar aqui para vocês o exemplo do Malta Beef Club, que é o lugar que eu citei para vocês agora há pouco, tá? O que é o Malta, gente? O Malta é uma casa de carnes que fica na zona sul do Rio de Janeiro. E a zona sul do Rio de Janeiro é basicamente a região mais rica da cidade. Tirando, tá bom, Barra, Recreio também tem bastante poder aquisitivo, mas no caso aqui, quando a gente fala de zona sul, a gente fala normalmente de restaurante de altíssimo nível e um público que está disposto a pagar bem pelo serviço que é proposto, tá? Então, o Malta Beef Club é basicamente uma casa gigantesca que fica na zona sul do Rio. E esse é o cardápio deles. A gente começa com as entradinhas, né? Então, tem o steak tartar, que é servido com fritas ou salada, ceviche de peixe defumado, carpaccio e um ceviche de palmito. Vocês estão vendo aqui, gente, que já sai muito do que a gente está acostumado. Não é um ceviche qualquer, não é um ceviche tradicional, não, é de peixe defumado, né? O carpaccio, ele vai como? Trufado, levemente selado, né? O ceviche que eles têm, vegetariano, ele é um ceviche de palmito pupunha. Então, a gente já começa olhando esse cardápio falando assim, ó, isso aqui não é barato. Esse é o cardápio online, obviamente eles não colocam o preço, mas assim, é uma casa de altíssimo nível e você já percebe nisso só nas entradas, né? E aí a gente entra nos petiscos, tá? Linguiça toscana, pastel de costela, né? Milanesa aperitivo com tonkatsu de maçã verde. Então, assim, produtos assim que são mais gastronômicos. Então, não é a qualquer casa de carnes, né? É um milanesa aperitivo com tonkatsu de maçã verde. Sei nem como é que se faz um tonkatsu de maçã verde, né? Não sei. Agora, não, já sei. Agora já sei, lembrei, já sei. Croquete de costela com gelé de pimenta, torresmo com molho, barbecue e limão, pastel aperitivo de queijo e bananinha. Bananinha é aquele corte macio pra caramba que a gente encontra em algumas casas. Sanduíche, vocês conseguem ver aqui também, não vou entrar muito a fundo no sanduíche, porque o que eu quero mostrar para vocês, gente, é isso aqui, ó. Bem, não precisa, eu sei que vocês não tiveram ainda aula de fogo e fumaça, quando vocês estiverem lá com a professora Júlia, eu tenho certeza que vocês vão amar. Estava tendo agora, né, enquanto estava rolando a nossa disciplina, e vocês vão falar bastante sobre os cortes de carne, mas em resumo, vocês conseguem ver aí que tem vários nomes que a gente não está acostumado a ver com frequência por aí em qualquer churrascaria, né? Prime Rib é um exemplo deles, bife de chorizo é outro exemplo, Denver também é dificílimo, né? Hoje em dia existem diversos tipos de festivais, né, de churrasqueiros, né, de pitmasters e tudo mais, em que você encontra mais facilmente esse tipo de corte. Mas a real é que são difíceis de achar porque são caros também, né? Então, são produtos de altíssima qualidade, muito exclusivos. Então, a gente já viu aqui que vamos largar aí muito mais, dá para chegar aí quase a mais de 3 dígitos, né?